Oi, boa tarde! Tudo bem, estudante? Para mim aqui é boa tarde, para você também é? Não é não? Qual é o horário que você está assistindo essa aula? De manhã, à noite ou aqui comigo à tarde também? Eu sou a professora Ana Paula, nós vamos para mais uma aula do nosso Leia. Lembrou do que é o Leia? Nós vamos trabalhar leitura, escrita e interpretação. Você sabe qual é o tema do nosso bimestre agora? Notícia. Na aula anterior, nós trabalhamos algumas características das notícias, né? Que vincula aí no rádio, na TV, né? Em vários outros instrumentos que a gente pode encontrar notícias. Só que a gente tem, né, que saber qual é a verdadeira notícia. Então, tentar acessar sites confiáveis, né? Tentar buscar a informação real daquela notícia, porque todas as notícias inferem na nossa vida, não é mesmo? Bom, qual seria o tema da nossa aula de hoje? Haja visto que nós já trabalhamos algumas características. Deu no jornal, aconteceu, virou manchete. Bom, na última aula nós vimos que a manchete é um assunto assim interessantíssimo para quando a gente vai construir um título de uma notícia, não foi? A gente precisa que esse nome seja atraente e que consiga fazer o leitor ler o restante do texto. Na nossa aula de hoje, nós vamos identificar os assuntos nos jornais. Nós já vimos algumas características, agora vamos tentar identificar. E eu começo então com vocês aqui, ó, com uma perguntinha bem intrigante. Você já se imaginou vivendo em um lugar onde não tivesse notícia de nada? De nenhum fato que aconteceu ou que está acontecendo no mundo? Será que seria bom? Já pensou você viver lá no meio do nada, não ter contato com ninguém, não ter telefone, não ter televisão? E aí, será que seria bom esse mundo? Para a gente que já está acostumado com as notícias, né? Já está acostumado em nos planejar até com certas notícias, seria muito ruim, não é mesmo? Bom, eu trouxe aqui alguns jornais para a gente tentar identificar a qual leitor se refere esses jornais. Você acha que você conseguiria escolher alguns desses, né? Por ter aí um desejo pessoal, ou de esportivo, ou de propriamente a notícia, né, manchete. Nós vamos ver alguns. Olha só, preste atenção no jornal A. Eu tenho ali o Diário Grande ABC. Tem algumas notícias, alguns relatos, né? Eu tenho agora o jornal B. Tem uma capa bem chamativa. Sou terra, uma manchete bem legal. Aqui me atrairia, né? Só por ver assim a imagem, né? Mas você acha qual é o público que vai ler o jornal A e o jornal B? Agora, o jornal C. Seminário de La Zona Norte. O que seria esses assuntos aqui? Pelas imagens, o que a gente pode perceber? Não dá para a gente ler o que está escrito, porque eu queria que vocês só visualizassem a primeira capa de cada jornal. E por fim, o jornal D, que era para ter mudado aqui, tá jornal C, mas é jornal D. Erro de digitação. Aqui está escrito no jornal D, Jornal do Metalúrgico. Então, nós temos aqui algumas figuras, alguns recortes. Olha, preste bastante atenção. A gente comentou na aula anterior que para se ter aí uma notícia, a gente precisa de figuras, de posicionamentos, né, de uma linguagem, não é mesmo? Olha só esse jornal C aqui. Ele tem bastante figura, tem até uma parte ali que está em destaque, provavelmente é para chamar a sua atenção para algum recadinho ali. E aí, conseguiu identificar a qual leitor, a qual público pertence o jornal A, B, C ou D? Vamos conferir isso agora? Bom, então, eu tenho aqui o jornal A. Jornal A tá assim... Pela capa, a gente especifica que são assuntos de notícias, políticas, obras públicas, bem ali onde eu estou apontando com um objeto,
tem ali uma pessoa sentada, né, numa pracinha, então obras públicas, acontecimentos regionais e temas de interesse da comunidade. Qual comunidade seria essa? O ABC, né? Então, qual público referencia o jornal A? O público que vai abranger esse jornal são os moradores dessa grande ABC, que é o nome de um bairro, né? E pessoas interessadas em políticas e atualidades locais. É como se fosse o nosso jornal daqui, né? Nosso jornal do almoço, só que aqui está escrito. Então, o nosso jornal, ele vai dar notícias de Goiás, do entorno, né? E vai nos informar sobre questões do nosso estado. Agora, vamos para o jornal B. Lembra daquela capa chamativa? Ó, eu coloquei aqui como se fosse os assuntos de esporte, porque eu vi aqui um símbolo dali do São Paulo, né? Eu vi parecendo uma arquibancada de torcida, tem um 1 a 1 ali, então as características da figura me levou então a assuntos de esportes, especialmente futebol em destaque. Então quem está aí vencendo, quem está na frente, né, nas tabelas aí dos campeonatos, resultados, conquistas e algumas outras notícias extras, mas para o público esportivo, né, aquele público que gosta de estar antenado com as notícias do esporte. Então, público torcedores, fãs de esporte e pessoas que acompanham o futebol brasileiro, né? Então, quem quiser saber é só acessar esse tipo de jornal. Agora nós vamos para o jornal C. Ali está escrito ali, Seminário da Zona Norte. Então já tem algo específico ali, da Zona Norte, não é? Parece que vai apresentar, então, algumas autoridades políticas, né? Inclusive parece que tem policial ali, né? Deve ter reportagem nesse sentido. Então são assuntos de eventos e notícias de bairro, homenagens, festas, ó, eu acertei no caso ali da festa. E ações comunitárias, então pode ser também ali várias instituições de caridades, pode estar promovendo algum evento, né, e ser direcionado para essas pessoas. Então o público seria moradores e comerciantes da Zona Norte, interessado em notícias locais e vida comunitária. Você sabia que a maioria dos comerciantes, né, gostam de estar antenado em coisas relacionadas a dinheiro, a comércio, né? Então, esse público, geralmente, eles vão visualizar assuntos relacionados a essa temática, né? Para que favoreçam eles aí as coisas que andam acontecendo no meio dos negócios. Bom, nós temos o último jornal, que é o jornal D, mas agora eu ainda insisto em colocar ele C, é o jornal D, o nosso último jornal, está escrito Jornal do Metalúrgico. A gente já, pelo nome, começa a identificar, então, que público é esse, que assuntos irão tratar nesse jornal, né? Então, são assuntos de questões trabalhistas, sindicatos, protestos e direitos dos trabalhadores. Qual seria, então, esse público? Assim como eu disse, o público específico do comércio, que gosta de ver as finanças do seu estado, do Brasil, né? No caso, nós, também do mundo inteiro, porque isso tudo vai inferir a ele. Aqui também seria o público de trabalhadores da indústria, sindicalistas e pessoas interessadas em temas trabalhistas e políticos. As pessoas que querem saber algo novo nesse ramo, vai encontrar nesses tipos de jornais. Certo? Conseguiu compreender? Então, na aula anterior, nós vimos algumas características e hoje eu trouxe a característica jornal. Siga nós no YouTube, que a gente vai ter mais aulas para ver mais exemplos de outras características sobre notícia. E lembra que no finalzinho a gente compõe um texto, né? Então, na aula de hoje, nós conseguimos identificar diversos tipos de jornais para diversos tipos de públicos. Fico aqui com vocês. Até mais. Tchau!